O tema de hoje é o que é um cristão morno. Vamos ver aí Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse, o último livro da Bíblia, a carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no versículo 15, Deus dá uma mensagem a essa igreja. Está escrito assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és o quê? Morno. Nem és quente nem frio. Estou a ponto de quê? De vomitar da minha boca. Aqui está o verso inicial dessa passagem aqui, dessa mensagem. O que é um cristão morno? A própria Bíblia respondeu aí. O cristão morno é um cristão que não é o quê? Nem é frio e nem é quente. E é exatamente assim, irmãos, que está o mundo religioso hoje em dia. As cartas às igrejas, né? A primeira carta foi a igreja de Éfeso. Aí vem seguindo as outras cartas, né? Pérgamo, Tiatira, aí vem Filadélfia, a última é Laodiceia. Nós interpretamos e acreditamos na interpretação historicista do Apocalipse, em que cada igreja dessa representa um período histórico. Ou seja, a igreja de Laodiceia representa o último período da história da igreja, que é o período em que nós vivemos. Desde 1844 para cá, nós estamos vivendo o período dessa igreja, a igreja de Laodiceia. E um cristão morno. Aqui tem algumas definições, Messias. Olha, um cristão morno, ele nem está na igreja e nem está o quê? Fora da igreja. Um cristão morno, ele sabe tudo, mas ele não quer nada. Um cristão morno, ele é fervoroso para umas coisas, mas para outras, não. Resumindo, um cristão morno, ele nem fede nem cheira. Gostaram da definição aí? E é interessante, irmãos, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus vomitará os mornos. E é exatamente essa a sensação que tem a pessoa que bebe algo morno, é vontade de vomitar, sabia? Já ouviu falar sobre isso? Quando a pessoa está ruim da barriga, eles dão um pouquinho de água morna para ele vomitar. E é isso que Deus diz acerca desse perfil de pessoas que vive hoje. Existem 3 formas de amornar algo, ou de amornar água. 3 formas pelas quais algo se torna morno. Primeira forma, depois de ferver, deixa esfriando. Aí chega um ponto que ela está morna, né? Segunda forma, você pega a água quente e mistura com água fria. Ela é como a gente faz para dar banho em aliabo, né? Coloca a água fria, depois ferve a água e mistura com a água fria. Aí a água fica morna e dá banho. A terceira forma é você esquentar a água, mas não deixar ela ferver. Então, você esquenta ela só até... Como é que a gente pode associar isso com os cristãos? Existem 3 formas pelas quais os cristãos também se amornam na sua vida espiritual. O cristão, ele começa bem, começa a dizer, ele vai ferver, ele vai esquentar, e de repente, ele para, né? Quando ele para no seu fervor, aí o que é que acontece? Ele começa a esfriar. Mas só que ele não esfria de todo, ele fica morno, não é isso? Ele chega ali, ele vai agora, agora ele vai fazer um evangelismo, vai fazer uma classe bíblica, diz que vai batizar 100 pessoas. Pessoa que não, cadê a irmã? Não, foi-se embora, viajou para outro canto. Mas será possível? Será possível, rapaz? Aí o segundo perfil aqui é o cristão, ele tem até potencial. Ele é um cristão fervoroso que lê a Bíblia, mas o que é que se faz? Ele vai e se mistura com uma pessoa fria. O que é que acontece? Amorna. É uma pessoa que ele tem aí potencial ali para ir para a Bíblia, para dar estudo bíblico, e de repente junta com uma pessoa que não quer nada. Acontece assim também, né? O cristão, ele vai lá, vai lendo a Bíblia, vai vindo para a igreja, aí de repente começa a assistir Game of Thrones. Quer dizer, ele começa a misturar as coisas. Aí aqui dali faz com que ele fique morno.
É um cara que entende de profecia, entende da mensagem, entende daquilo, mas ao mesmo tempo o mundo atrai ele e aquele atrativo que o mundo faz com que ele fique morno. E o terceiro caso em que uma pessoa se torna morna é a pessoa que ela começa a esquentar, mas quando vê que vai assumir o compromisso mesmo com Deus, aí diz, não, eu vou ficar por aqui. Aí espera, fria, aí fica morno. É como um de nós, né? Quando a gente chama que nem a Glauciana estava aí agora há pouco, né? Vamos fazer um trabalho social, vamos fazer isso aqui e ali agora. A pessoa diz, não, vamos. Diz, cadê a Glauciana? Saiu, vamos se esconder. Aí ela tem um arranque, né? Mas só que na hora da ação, deixa quieto. Esmorece. Apenas os adventistas são mornos. O que é que vocês acham? A igreja adventista é conhecida como uma das igrejas mais mornas que existe. E eu digo isso por experiência própria. Já andei em várias igrejas, não é só aqui não, né? Em vários lugares a gente percebe a mornidão do povo, né? A indiferença, não é? Você vem para a igreja, as pessoas não lhe cumprimentam. Você não vem para a igreja, as pessoas não sentem sua falta. Você faz parte da igreja há 10 anos, as pessoas não percebem. Você saiu da igreja há 10 anos, as pessoas também não percebem. Se tu saiu da igreja faz quando ontem? Não, faz 10 anos. E foi. Mornidão. Letargia espiritual, né? Do mesmo jeito, irmãos, são outras igrejas. Existe a igreja visível e existe a igreja invisível. A maioria do povo de Deus encontra-se aonde? Na igreja invisível. Qual é a igreja invisível? É a igreja que está aí no mundo. Por exemplo, uma pessoa que está nas religiões orientais, uma pessoa que está na religião, uma pessoa que está nas religiões sincretistas que existem aí, o mundo afora, né? Em todas as religiões, católica, espírita, evangélica. Algumas pessoas dizem, não, apenas os que estão nessa igreja que são de Deus. Os que não estão, não são de Deus. Isso é uma fraude, isso é uma falsidade. Porque o povo de Deus está em todas as igrejas, entendeu? Mas existe a mensagem de Deus, que é a mensagem que está na igreja visível de Deus. Que é a mensagem para esse tempo, né? A mensagem profética, o movimento profético desse tempo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas muitas pessoas não estão preparadas para entrar nesse povo. Então eles ficam na sua religião porque eles não têm maturidade ainda para compreender isso. Mas Deus percebe que aquela pessoa é dele, mesmo não tendo toda a compreensão da verdade. E acontecem coisas interessantes. Existem situações de mornidão. Primeiro, uma pessoa sabe a verdade, mas ela não liga do quê? De pregar. Conhece a verdade, mas não prega. Então é uma pessoa morna. Segunda situação, uma pessoa, ela prega direto, só vive pregando em todo canto, mas o quê? Uma mensagem falsa, uma mensagem equivocada. Isso também é uma mornidão. A gente encontra muitas pessoas aí na rua. Eu costumo andar e eu vejo um cara em cima de uma bicicleta com a caixa de som no bagageiro, um microfone aqui, e ele chega assim, para na esquina, para na feira da troca, vai para o presídio e pregando. Eu nunca vi uma pessoa com tanta disposição para pregar daquele jeito. Todo de palitosado, com uma gravata, 2 horas da tarde em cima de uma bicicleta no meio da rua. Você tem essa coragem? Tem essa coragem? Ninguém tem. Eu fico, esse cara ele tem essa coragem, mas o que é que ele está pregando? Uma mensagem louca, uma mensagem falsa, uma mensagem equivocada. Quando você começa a escutar ele pregar, você percebe que ele não é muito bem do juízo, não. Mas a disposição dele de pregar não é uma coisa positiva, é ou não é? É uma coisa que nós deveríamos ter? Sim. Então, essa também é uma condição de mornidão. Eu estava lá em casa e meio dia em ponto, né? Meio dia em ponto. Aí tinha um vizinho meu querendo se matar.
foi despedido, aí disseram, não, ele vai se matar. Aí disseram lá numa igreja, né, que ele estava querendo se matar, aí os jovens dessa igreja vieram, chegaram na casa dele, era da meio-dia, Patrícia estava terminando o almoço, aí chegou 6, 7, eram 8 jovens. E eles vinham a pé, andando, aqui pelo bairro, e disse que já tinham passado em várias casas. E disse que era o trabalho deles, todo dia, fazer isso. Saíam em grupos, 7, 8 jovens, de casa em casa, orando nas pessoas, ajudando quem está querendo, quem está sofrendo, que nem esse jovem aí, né? Evangelizando, cantando hinos. Isso é bom, não é? É bom se a mensagem fosse o quê? Verdadeira. É bom no sentido de que ele está ajudando alguém que está doente, entendeu? Isso aí é bom. Mas não é bom no sentido de que o que ele muitas vezes está transmitindo é uma mensagem que confunde a pessoa, entendeu? A pessoa que ele está ajudando às vezes fica confuso com aquela mensagem, porque passa a acreditar no engano. As pessoas pensam, não, mas o importante é que está ajudando, isso é que importa, mas nem sempre é assim, sabia? Existem pessoas que ajudam, mas acabam colocando a pessoa no engano. E aí é uma situação de mornidão. A irmã da Guia mesmo falou aqui que essa menina que morreu aqui, o rapaz foi lá consolar a mãe dela, aí disse, olha, não fique triste, não fique com raiva do rapaz, porque ele matou a sua filha por amor. Ele matou a sua filha por amor. A irmã da Guia disse, não, rapaz, não existe isso não. Aí ele ficou bravo com a irmã, né? Eu fiz um sermão aqui, uma mensagem, sobre 10 razões pela qual o inferno não existe. E pela Bíblia você vai ver que realmente o inferno não existe. A palavra inferno ela é completamente estranha ao contexto da Bíblia. Ela foi adicionada depois da Bíblia, que foi traduzida para o latim, né? Chamada a Bíblia Vulgata Latina, né? Foi que foi adicionada essa palavra, inferno. Porque a palavra inferno na Bíblia é Sheol, Hades, Geena. 3 expressões que a Bíblia usa, e você vai ver que não tem nada a ver com o inferno mitológico que as pessoas creem. Eu fiz um estudo sobre isso, né, e coloquei na internet, no YouTube ali. Até aqui que eu preguei. Aí teve uma mulher que olhou, assistiu lá o estudo, né, todinho, aí disse, esse rapaz aí está parecendo que não tem cérebro. Ele está dizendo que não tem inferno, mas parece que ele veio e foi de lá. Ela disse desse jeito. Por que as pessoas dizem isso? Porque elas receberam uma mensagem falsa, entendeu? Elas foram doutrinadas com uma mensagem equivocada, falsa. E as pessoas que pregaram isso para ela eram pessoas perversas, mas não. Não. Eram pessoas boas que estavam tentando ajudar. Então isso significa uma situação também de mornidão. Pessoas que têm disposição para fazer a obra de Deus, mas fazem uma obra equivocada. E nessa situação aí se encontra grande parte do mundo religioso. Foi. Pois é. Aí ela disse, olha, você veio de lá e se não veio, se você continuar pregando assim, você vai para lá. É desse jeito. A mornidão se mostra pelos cristãos relaxados de um lado e pelos cristãos equivocados do outro. Entendeu? Cristãos que sabem a verdade, mas não pregam. E do outro lado, cristãos que pregam, mas não pregam a verdade. E foi exatamente essa a cena que Deus viu para essa igreja no tempo do fim, né? Para a igreja cristã no tempo do fim. Uma igreja morna. Como o profeta Oséias identifica Israel? Essa passagem eu já li aqui outra vez, né? Oséias disse o seguinte, em Oséias 7:8, diz, Israel, Efraim é o quê? É um pão que não foi virado. O que quer dizer isso? Prepararam a massa para fazer o pão, aí botaram para assar. Aí botaram para assar, mas depois que assou um lado, não viraram o outro lado. Aí eu faço a pergunta a vocês, o pão está cru ou tá cozido? Ele está cru ou está cozido? Ele nem está cru nem está cozido, está o quê? Ele está morto. Essa é a situação, irmãos, do povo de Deus. E já era a situação de Israel.
Como Oséias falou. É um pão que não foi virado, só assou de um lado. Só assou de um lado. Pergunta. Essa pergunta é interessante. Você lembra da história dos 3 jovens que Nabucodonosor queria que eles adorassem a imagem de ouro? Na adoração da imagem de ouro de Nabucodonosor, havia apenas aqueles 3 jovens do povo de Deus ali? O que é que vocês acham? Tinha mais? O que é que aconteceu com os outros, que ninguém escutou falar deles? Havia mais gente, mas o quê? Os outros deram desculpas para se curvar. Então eu dizia assim, olha, se eu não me curvar, eu vou morrer. E se eu morrer, Deus não vai ter mais povo dele. Então eu tenho que me curvar para que eu fique vivo e eu continue sendo o povo dele. Olha o raciocínio aí. Aí teve outros que disseram assim, não, eu não vou me curvar, eu vou me abaixar. Né? Me abaixar, só para eu não ficar diferente na multidão. Aí só se a gente morrer, quem é que vai pregar? Entendeu? Então a gente tem que se curvar para a gente ficar vivo. Havia muitos irmãos do povo de Deus ali, mas esse pessoal aí estava naquela situação que Osés falou. Assou um lado, mas o outro estava cru. E apenas esses 3 jovens aí eram que estavam fervorosos, estavam quentes, tinham assado dos 2 lados, entendeu? Estavam prontos. A vida do ser humano, irmãos, é sempre assim. Todos nós temos muitas qualidades, né, de um lado, mas no outro tem defeitos que estraga tudo. E o trabalho de Deus é exatamente aperfeiçoar a nossa vida e eliminar nossos maus traços de caráter, nossos defeitos, para que a gente desenvolva caráter. Às vezes aí, o ser humano, ele é 99% perfeito, mas tem 1% só, que é que nem o vírus o vírus do câncer. Como o câncer. O inimigo, ele não precisa de 90, de 100, de 1000 pecados para destruir uma vida. Só precisa de quantos? Só precisa de um. Apenas um pecado. E é exatamente um pecado que é acariciado na vida do ser humano, que estraga a vida dele. E é por isso que nossa vida é difícil no mundo, não é? Porque você precisa lutar para vencer todos os pecados. Porque se você deixar só uma brechinha para um, ele estraga tudo. Estraga tudo. Muitas pessoas preferem nem ser crente nem católica. Você é o quê? Diz, não sou nenhum dos dois, não. Muitas pessoas preferem não ser da igreja, nem ser do mundo. É chamado crente Raimundo. Tem um pé na igreja e outro no mundo. Muitas pessoas dizem, não, eu nem bebo, mas eu também nem deixo de beber. Como assim? Ele diz, não, eu não bebo muita coisa, mas ao mesmo tempo eu bebo um pouquinho. Resumindo, essas pessoas o quê? Nem fede, nem cheira. Essa, irmãos, é uma posição confortável, porque ela não existe compromisso de você estar de um lado nem do outro. Você fica em cima do muro. Mas é interessante porque o muro pertence ao diabo. Quando você está em cima do muro, automaticamente está do lado dele. Quais são as origens do ateísmo? Isso aqui é um raciocínio interessante. Nietzsche e Marx, você sabe quem são Nietzsche e Marx? Os 2 maiores ateus do mundo. Foram os 2 homens que elaboraram a teoria ateísta. Todos os ateus que existem baseiam o seu ateísmo em Nietzsche e em Marx. A pessoa? São os pais do ateísmo. Ele. Na verdade, o ateísmo é bem antes dele, mas só que eles foram 2, vamos dizer assim, 2 embaixadores do ateísmo nos últimos séculos, né? Que foram encarregados por disseminar o ateísmo e fazer com que ele crescesse. Eles fundamentaram a sua ideologia do ateísmo em quê? Acusando Deus, criticando Deus? Não. Observando a ausência de virtude verdadeira na igreja que se dizia cristã. Se você for ler os livros de Nietzsche, livro de Marx, vocês vão fazer isso.
Como é que Deus existe se o próprio povo que diz ser dele não faz as obras dele? Está entendendo? Esse raciocínio é forte ou não é? É um raciocínio forte. É o mesmo raciocínio de quem? De John Lennon. John Lennon disse assim, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Por que que John Lennon disse isso? É porque ele não gostava de Jesus Cristo? O que é que vocês acham? Sabe por que foi? John Lennon foi fazer um show, acho que parece que foi em Londres, com os Beatles. Aí ele disse que o show era no domingo à noite, na mesma hora do culto. E ele passou no carro para ir fazer o show. E ele observou que todas as igrejas de Londres estavam o quê? Vazias. Abertas, mas vazias. Abriram a igreja para receber as pessoas. Mas as pessoas não vieram para a igreja, foram para onde? Para o show de John Lennon. Como é possível pessoas de Deus, da igreja, foram para o show de John Lennon? Aí John Lennon foi e disse, pelo que eu estou vendo aqui, nós estamos mais populares que Jesus Cristo. Ele mentiu? Ele não deveria ter falado isso, porque é uma frase infeliz e arrogante, né? Mas é uma realidade. E essa daí, irmãos, essa daí é a base do ateísmo. O ateísmo ele se fundamenta nisso. Deus existe? Existe. Então cadê o povo dele? Cadê as pessoas que representam a Deus? Cadê as pessoas que realmente provam que Deus existe? Então ali assistindo o show dos Beatles. É por isso, irmãos, que a igreja cristã nesse tempo é chamada de igreja morna. Exatamente por isso. Porque as pessoas elas querem isso, não? Elas querem estar na igreja no dia que não tiver o show de Wesley Safadão. No dia que ele vier, não vai para a igreja, vai para o show dele. É exatamente assim que está o mundo. É. Responda essa pergunta aqui comigo, ó. Toda pessoa que busca a Deus encontra? O que é que vocês acham? É? Não. Não? Aqui, ó. Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Existem muitas pessoas que querem buscar a Deus, que querem servir a Deus, que querem bênçãos de Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus. Por isso que nem toda pessoa que busca Deus encontra. Só quem encontra é quem procura fazer a vontade de Deus. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis o quê? De todo o vosso coração. O que Deus fará com os mornos? Os cristãos mornos. Os daqui, os de fora, do mundo todo. O que Deus fará? Deus vomitará os mornos. Infelizmente. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a salvação está mais perto de nós do que quando no princípio cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas. Vistamos-nos das armaduras da luz. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgia, em bebedeira, não em imoralidade sexual, nem em depravação, nem em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Isso foi Paulo que escreveu em Romanos. Ele diz, já é hora de despertarmos. Eu quero que você abra comigo Provérbios. Livro de Provérbios. Eu perguntei aqui se todos que buscam Deus encontram aqui. É interessante que essa passagem de Provérbios, ela reflete sobre isso. Provérbios 1, verso 20, achou? Provérbios 1, verso 20, diz assim, grita na rua o quê? A sabedoria. Nas praças, levanta a sua voz. Verso 21. Do alto dos muros, clama à entrada das portas, nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que eu derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito.
e vos farei saber minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu o quê? Não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Comerão do seu fruto, do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Aqui está, irmãos, a repreensão de Deus para nós. Se nós estamos numa condição de mornidão, nós precisamos atender esse conselho. Porque se nós não atendemos, Deus diz ali, ele faz uma figura com a sabedoria, né? Porque Cristo é a própria personificação da sabedoria. Quando a gente busca, a gente se compromete com a sabedoria, se compromete em mudar a nossa vida. E se a gente fica brincando, né? Fica querendo um do lado, mas pendendo para o outro, aí ele diz ali o resultado. Qual é o resultado? Ele diz aí você vai colher o fruto do seu próprio procedimento. Vai chegar ao fim e você vai clamar, não vai ser mais ser ouvido. Não vai ter mais saída. Esse é o resultado de não dar ouvidos à voz de Deus. É o resultado de dar lugar ao pecado, por menor que ele seja. Por isso que eu faço, irmãos, um apelo a vocês nessa manhã, para que nós venhamos despertar. Venhamos viver uma vida de compromisso com Deus. Todo mundo quer ir para o céu, não é? Mas nem todo mundo que quer vai. Somente aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus é que vão. É a mesma coisa da riqueza. Todo mundo quem quer ser rico aqui? Todo mundo quer ser rico, né? Pode perguntar aí fora, quem quer ser rico? Todo mundo quer ser rico. Nem todo mundo, mas a maioria das pessoas querem ser rico, né? Mas por que nem todos são, se todos querem? Porque nem todos querem pagar o preço, entendeu? Não querem se esforçar, lutar, batalhar, vencer os maus costumes, desenvolver bons hábitos. É difícil. E só quando a gente se compromete com algo é que aquilo ali vai para frente. É por isso que Deus nos chama, irmãos, para despertar. No livro de Apocalipse, na passagem que fala da mornidão, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro, colírio para ungir os olhos, vestiduras brancas para te vestires. O ouro ali, o ouro no livro de Apocalipse, o ouro na Bíblia, o ouro naquele sentido ali, é riqueza, no sentido de conhecimento. A riqueza maior que existe é a riqueza do conhecimento da palavra de Deus. Aconselho-te que de mim aprenda essa riqueza desse conhecimento. Colírio para ungir os olhos, e você passar a compreender, enxergar o mundo da forma correta. Você vai ver que aquelas pessoas ali, elas estavam naquela condição de mornidão e elas se achavam ricas. E assim muitas vezes somos nós. A gente acha que tudo está bem. Essa passagem de Provérbios que a gente acabou de ler aqui, fala que os tolos, os perversos, a percepção deles de que tudo está bem é que leva eles à ruína. Existe algo errado conosco que a gente precisa abrir os olhos para enxergar. E quem abre nossos olhos é Deus. E vestiduras brancas para te vestires significa você receber Cristo em sua vida, a justiça dele, os méritos dele, e andar nas obras dele. Amém? Com isso eu concluo aqui essa mensagem sobre cristãos mornos e que nós sejamos cristãos fervorosos. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé.
Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua mensagem nessa manhã. Nós aprendemos aqui sobre a situação de mornidão do teu povo. Como um todo, no mundo, a tua igreja está nessa situação, Deus. Muitas pessoas estão excelentes de um lado, mas totalmente cruas no outro, como estava Israel no tempo de Oséias. É por isso, ó Deus, que nós precisamos despertar, precisamos vencer todos os nossos defeitos. Precisamos, ó Deus, ser fortes em todos os nossos pontos fracos. E essa força vem de Ti. Nos capacita, ó Deus, porque a luta que temos na terra é uma luta tremenda. É um desafio grande. Somente com a Tua armadura nós podemos vencer. E nós suplicamos, ó Deus, essa graça dádiva de Ti, que o Senhor nos dê a capacidade, a condição, nos dê a vitória. Em nome de Jesus, amém.